Barotanya hu Eloheinu melech haolam shekideshem bemitzvotav lehitatef betzitzi. Yeshua colocava o talite sobre seus ombros. E ele andava frequentemente com o talite. Essas são as vestes judaicas. Não as vestes romanas, como você vê, aquele homem de olhos azuis ou verdes, cabelos louros. Falta você examinar o livro do profeta Yeshayahu, capítulo 53. E você vai ver que não havia formosura alguma que o vimos para que desejasse. Homem de dor e sofrimento. E ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre eles. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre Yeshua. Esse é o Messias de Israel. E exatamente ele fazia uma berahá em hebraico. Por isso que não existe trindade. Por isso que todo Yehudim sabe que o Eterno é... Quantos? 2? Não. O Eterno é um só. Foi o que Yeshua disse. Eu e o Pai somos 2? Não. Eu e o Pai somos um só. Um só. Trindade, meu prezado ouvinte, só passou a existir no Concílio de Nicéia. Abra a Bíblia que você vai entender. Em Mateus, aquele texto que diz Mateus 28, o verso 19, que diz batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem mesmo existe. Você pode abrir a Bíblia católica. Você sabe que é a Bíblia que o padre usa na missa? A Bíblia de estudo? Eu vou lhe dizer qual é. A Bíblia católica, tradução de Jerusalém. E no rodapé desse texto, Mateus 28, 19. Porque aqui nós falamos e aqui nós provamos. Abra o rodapé dessa Bíblia católica. Bíblia católica, tradução de Jerusalém. Você vai ver o quê? Essa Bíblia quem usa é os padres. E eu tenho uma em mãos para provar. E lá no rodapé diz assim: como pode um texto posteriormente fixado na comunidade jamais afetar a fé das massas? Quero dizer que Roma, através do vinho da sua prostituição, ao qual ela deu a embebedar todas as nações da face da terra, ela vai pagar o preço. Porque o shofar, os toques do shofar estão prestes a ser tocados. E as iras das taças de Elohim irão cair sobre a terra. Mas antes disso acontecer, meu prezado ouvinte, o Eterno dá um livramento para você. E você precisa saber qual é o livramento. Está lá em Guilhana, Apocalipse capítulo 7, o verso 1. O verso 4, ele diz claramente, dizendo que não causasse dano nem a terra, nem o mar, nem a erva verde, mas que segurasse os ventos até que fosse selado nas suas testas os servos do nosso Elohim. E o capítulo 14 fala o que era o sinal. Leia o capítulo 14, verso 1 de Guilhana, Apocalipse, você vai ver. E eu vi o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, que na sua testa estava escrito o quê? O nome dele, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. E o nome dele é Yeshua, do Cordeiro, e do seu pai, Yehuá. Porque a Babilônia está caindo. Quero dizer que você foi enganada por milhares de anos. Você foi enganado. Porque se você acha que o nome do Eterno é Senhor, como está nas Bíblias Almeida, porque Senhor significa marido, dono da casa. Senhor não é nome. Qualquer dicionário fala isso para você. Mas se você quiser mais provas, nós temos provas. Porque aqui nós falamos e nós provamos. Nós temos o dicionário da Bíblia em nossas mãos. E isso está à disposição de quem quiser. Você pode pesquisar. Procure Dicionário da Bíblia Almeida. Abra onde está Senhor o dicionário e você vai ler. Você mesmo. E vai ler e vai encontrar assim: Senhor, nome pelo qual nós substituímos o nome do Eterno. Aonde está Senhor nas nossas Bíblias era
o nome do Eterno. Você percebeu o quanto o mundo está sendo enganado? Alguém pode dizer, mas o nome dele é Jeová. O próprio dicionário da Bíblia confirma e diz assim, Jeová. Esse nome não consta mais nas nossas Bíblias, por ser considerado híbrido. Porque quando nós criamos esse nome, nós pegamos as 4 consoantes do nome do Eterno e as vogais de um outro nome do Eterno, Adonai, e formamos um nome hebraico, que dá Jeová. E ao traduzirmos para o português, colocamos Jeová. Para você perceber o quanto o mundo está sendo enganado. Sobre o nome Jesus, pesquise, porque nem mesmo a letra J existia. A letra J não existe até hoje, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego. E só passou a existir no latim depois do século XIV. E o nome que os padres colocaram na missa, colocaram na Bíblia e pronunciavam na missa, foram vários nomes. O primeiro nome que eles colocaram, nós temos as provas nas nossas mãos. Eram Isus. Isus Cristo, que era filho de Ísis na mitologia. Foi o primeiro nome que eles colocaram. Mas logo após eles apagaram esse nome e colocaram outro. E eles colocaram o nome de uma deidade celta, romano. E o nome era Esus, que o próprio livro de mitologia fala sobre esse terrível Esus de ferozes altares, conhecido como derrubador de árvores. Esse Esus, esse mesmo que depois, se você identificar, no latim eles colocaram Ieso. E no grego, a pronúncia grega do nome, eles colocaram Iesos. Quero te dizer que nenhum desses nomes foram traduzidos, ou muito menos transliterados, do nome Yeshua. Porque nome próprio não se traduz. Somente podemos fazer uma transliteração. E o próprio livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Se você ler, meu amigo, se você que está pensando que não tem problema, lá em Israel é Yeshua, e não tem problema aqui adorar com outro nome, abra Atos capítulo 4, verso 12, que você vai entender. Porque lá diz, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. E debaixo do céu está incluído Israel, está incluído o Brasil, a Espanha, o mundo inteiro. E é isso que os padres e os pastores estão tentando enganar as pessoas. Eu quero dizer que eu tenho tantas provas sobre o assunto, porque aqui na cidade de Barcarena, eu já tive debates com mais de 20 pastores mentirosos. Inclusive um veio na minha casa. Um desses pastores veio na minha casa e chorou. Ele lagrimou e disse que ele não podia falar na igreja. Mas ele sabia que era verdade. E tinha testemunhas. Mais de 5 pessoas estavam nesse dia. E ele disse, eu sei que o nome Jesus não é uma tradução de Yeshua. Eu sei que não é uma transliteração. E eu preciso dizer algo para você. Você sabia que o nome Jesus dá exatamente 666? Sim, meu amigo. É a marca da besta. Você sabia que a frase Iesu Cristo, Filii Dei no latim, dá exatamente 666? Você sabia que o nosso Messias não morreu numa cruz? Quem morreu numa cruz foi Tammuz. Você sabia que o nosso Messias de Israel morreu em um madeiro? Prezados ouvintes, Babilônia está caindo. E hoje chegou até você as informações que você precisava ouvir. Você não precisa acreditar em nada do que eu falo. Simplesmente você agora não vai poder dizer que você é inocente, que você não sabia. Mas você tem a obrigação de pesquisar sobre o assunto. Pesquise! Porque tem uma advertência em Guilherme, Apocalipse. E lá diz assim, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos, dos seus pecados. Quero te dizer
que verdadeiramente a máscara de Babilônia está caindo. Eu tenho vídeos em minhas mãos dos próprios padres, não são só um vídeo, vários, dos próprios padres confessando que verdadeiramente Jesus é Mitra e era adorado como o sol. Eu tenho vídeo em minhas mãos dizendo que a Bíblia foi forjada por Roma. Essa Bíblia que é cheia de adulteração. Quando Samuel foi ver ungir David, foi ungir um rei sobre Israel, Samuel passou e perguntou: vem cá, Ishai, que não é Jessé o nome dele. Vem cá, Ishai, passaram-se 7 filhos, por acaso não tem mais nenhum? E o que foi que Ishai falou para ele? Tem o mais moço, e o nome dele era David. Se passaram-se 7 e tinha mais um, o mais moço, logo David era o 8º. Como é que agora, nas crônicas sobre a genealogia dos filhos de Ishai, que eles colocaram Jessé, erroneamente, você percebe que David é o 7º e não o 8º. E não existe o 8º. Isso tudo é para que você perceba que existem milhares de erros nessa Bíblia. Ora, Elohim se arrependeu. E ora, as Escrituras diz que o Eterno não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Será que isso está certo? Meu amigo, são milhares de erros. Se você não quiser acreditar em mim, abra a Bíblia Thompson e veja no meio dela, na página 1330. E você vai ver. E olha que eu estou dizendo provas. Eu estou falando onde você pesquisar. Você vai ver que a Bíblia Thompson já confessa. Ela diz que milhares de erros foram encontradas na tradução do Jerônimo e da Vulgata. Você precisa saber que Almeida era um padre. E que muitas pessoas foram mortas na Inquisição pelos jesuítas. Foram mortas. Roma matava demais, matou 500 mil só num dia. Quero dizer que a história mente para você. Nunca cristão morreu no Coliseu, porque nem mesmo existia cristão nesse período. Quem existia eram os seguidores de Yeshua, conhecido como Yehudim Natsiri. Natsiri significa das raízes de Israel. E esses seguidores, eles morreram no Coliseu, porque Roma matou. Milhares de pessoas foram mortas no período da Idade Média. E nós temos os vídeos para mostrar para você. Um forte abraço e continue a sua pesquisa. E veja que Babilônia está caindo. Assim como eu, milhares de pessoas no mundo inteiro estão a desmascarar todas as mentiras